Pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aqui ao Holodomor, o Holocausto Esquecido. Vamos começar o capítulo 24, ok, pessoal? Dentes de ouro arrancados, cemitérios profanados, relíquias trocadas por quase nada. No fim de 1932, quando havia sido consumida todas as verduras e todo o pão, chegou à vila a notícia de que lojas especiais haviam sido abertas na cidade do condado, com abundância de tudo. Chegou a correr o boato de que bens estrangeiros estavam disponíveis nelas. Contudo, também soubemos que o único meio de troca destes bens era por intermédio de moeda estrangeira e de ouro e prata, com esses dois itens podendo assumir qualquer forma ou quantidade. Aos poucos, vazavam na nossa vila mais informações sobre essas lojas. As lojas eram conhecidas pelo nome de Torgensin, que é a abreviatura para palavras russas, comércios com estrangeiros. Dizia-se que esta loja estava vendendo todos os itens básicos para a vida, gêneros alimentícios, roupas, remédios e assim por diante. Sabíamos que a Torgesin já existia havia algum tempo, mas apenas nas grandes metrópoles onde viviam muitos estrangeiros. Agora, essas lojas estavam chegando a nós. Contudo, por muito que nos faltasse refinamento, o objetivo do governo soviético estava claro para nós. Essas lojas visavam a nos privar dos últimos restos de ouro e prata, relíquias de família, tais como cruzes, ícones, brincos, fitas de casamento, relógios e qualquer outra coisa que pudesse ter contido metais preciosos, eram objeto da cobiça do regime. O governo comunista, suspeitando que os fazendeiros ainda possuíam moedas de ouro e prata do período pré-revolucionário, desejava se apossar delas. Através das gerações, as famílias haviam acumulado tesouros como bules de chá feitos de prata, açucareiros, jarras de creme, moedores de sal e pimenta e outras peças de prata. Costumava ser a voga entre as mulheres jovens da vila ter os dentes da frente cobertos de ouro, independentemente de serem ou não necessários do ponto de vista dentário. O governo também queria isso. A fome lograva realizar tudo o que os decretos e ameaças não conseguiram. As últimas reservas de metais preciosos, por muito parcas que fossem, eram apanhadas ou cavadas dos seus esconderijos. Elas se tornavam o único meio de sobreviver. Todos agora sonhavam com a posse do ouro. Tornou-se um sinônimo da própria vida. O ouro podia comprar pão, imagine só. Até mesmo nós, modestos moradores de uma vila, podíamos facilmente comprar pão e pão em abundância, se ao menos possuíssemos aquele ouro mágico. Mas a questão era, como e onde obtê-los? Uns poucos entre nós tinham alguma quantidade de ouro, mas a maior parte nunca o tinha visto. À medida que se difundia a novidade quanto a essa loja fabulosa, começamos a ouvir histórias de horror envolvendo assaltos e assassinatos. O uso ostensivo de joias de ouro ou a posse de dentes de ouro representava um flerte com a morte. Assassinatos cometidos por causa de um par de brincos ou um anel, ou de qualquer outra coisa feita de ouro, ou que se parecesse com ouro, logo se tornaram ocorrências diárias. Uma garota perdeu um dedo junto com o anel, quando o assaltante, incapaz de remover o anel de ouro, simplesmente lhe decepou o dedo. Ladrões armados de pinças extraíam à força os dentes daquela que possuía coroas dentárias de ouro. Esses crimes tinham um tremendo efeito desmoralizante sobre as nossas vidas. A febre do ouro resultou na destruição completa do nosso cemitério. A nossa vila era muito antiga.
Os seus primórdios remontavam ao século XVI. Através de todos esses 3 séculos de existência ou mais, o nosso cemitério havia sido o lugar onde eram enterradas pessoas de todas as camadas da sociedade. As pessoas proeminentes e ricas, assim como o simples fazendeiro. Era costumeiro enterrar os mortos com todos os seus pertences, tais como joias, armas e cruzes. Agora, as covas haviam sido abertas e despojadas de todos os objetos de valor que continham. Inicialmente, o saque das sepulturas ocorria em segredo, à noite, mas logo passou a ser realizado abertamente, em plena luz do dia. Na verdade, não havia nenhuma necessidade de ocultar esse crime horroroso, pois o governo não se incomodava com a pilhagem das sepulturas. Ninguém jamais foi punido por esse crime, até onde sei. Afinal de contas, os cemitérios eram enxergados como parte da tradição religiosa, algo que os comunistas estavam determinados a destruir. Assim também quanto à igreja e os fazendeiros independentes. O nosso cemitério tinha de ser abolido. Os assaltos às sepulturas eram oficialmente desconsiderados e tolerados, se é que não eram de fato encorajados. Em muitos casos, os restos mortais das pessoas enterradas eram profanadas depois que as covas haviam sido escavadas. Podiam ser vistos crânios e ossos humanos espalhados por todo o cemitério, e os pedaços de terra que um dia os contiveram eram desfeitos, deixando abertos buracos vazios. Até as cruzes de madeiras que indicavam as sepulturas eram levadas embora e usadas como lenha. O saque dos cemitérios acabou por ter alguma utilidade às covas abertas. Vou começar de novo. O saque dos cemitérios acabou por ter alguma utilidade. As covas abertas logo receberam novos corpos, os das vítimas da fome. Esse foi um bizarro lance de sorte, já que os moradores esfomeados não tinham força suficiente para cavar nova sepultura para os seus parentes e vizinhos mortos. Agora tinham apenas de puxar os seus corpos até o cemitério e jogá-los nas covas abertas que haviam sido saqueadas. Havia uns poucos moradores que possuíam algumas peças escondidas de metais preciosos e que podiam realizar o sonho de trocá-las por comida. Calhou estarmos entre esses afortunados. Numa noite, a minha mãe nos revelou seu segredo. Ela tinha 2 medalhões de ouro. Haviam sido presente dos seus pais quando ela ainda era solteira. Havia cerca de meio século, ou seja, mais de 30 anos antes da Revolução de Outubro. Aquela época estava na moda entre as jovens o uso de moedas de ouro como medalhões. A minha mãe não mais usava as suas posses preciosas, mas guardava bem escondida para um caso de necessidade. Até os seus filhos desconheciam a sua existência. Estávamos numa situação de intensa dificuldade a essa altura. A fome estava atingindo o seu ápice. Tínhamos de ter um pouco de comida se quiséssemos permanecer vivos. A nossa mãe nos perguntou, como ela sempre fazia com questões importantes, qual era a melhor forma, na nossa opinião, de utilizar esses medalhões. Por unanimidade, decidimos que deveríamos levar uma delas à Torguesim mais próxima, na capital do condado. Entramos em acordo para empreender essa viagem o mais breve possível, pois a neve ainda não havia isolado por completo a nossa vila. No futuro, a intensidade dos elementos durante o inverno faria com que fosse de todo impossível sair da vila. Numa manhã, no fim de janeiro de 1933, enquanto ainda estava escuro, a minha mãe e eu tomamos o caminho da rua principal no meio do centro da vila, com direção à cidade do condado. Seguimos pela rua até a estrada principal que levava diretamente para a cidade. Foi uma viagem memorável. Logo o sol se ergueu e começou a resplandecer em todo o seu fulgor, no vasto céu azul, com a neve branca refletindo a sua luz. A paisagem era muito calma e tranquila. Não nos deparamos com nada que possuísse vida. Não havia aves, cães ou gatos.
nem mesmo os seus traços na neve dando sinal de vida. E não nos encontramos com um único ser humano. Eu tive a sensação sinistra de que de fato caminhávamos pelo reino da morte. O único sinal de que pessoas ainda estavam vivas era a fumaça que se erguia das chaminés longínquas. Contudo, não eram muitas as casas que davam esse sinal. A maior parte delas, enterradas na montanha de neve, escondia a visão horrenda dos seus habitantes sofrendo e morrendo de fome. Logo, porém, enquanto nós caminhávamos lentamente através da neve em direção ao centro da vila, tornou-se evidente uma prova explícita da fome. Notamos um objeto preto que, visto à distância, parecia um tronco de árvore coberto de neve. Contudo, à medida que nos aproximamos, vimos que era um corpo de um homem morto. Membros congelados que se projetavam de dentro da neve davam ao corpo a aparência de uma criatura grotesca. Eu me recurvei e retirei a neve de cima do seu rosto. Era Ulas, o nosso vizinho idoso, que havíamos visto pela última vez um mês antes. Depois de caminhar mais alguns passos, vimos outro corpo congelado. Era um cadáver de uma mulher. Enquanto eu varria a neve para o lado, o horror me fez o sangue congelar nas veias, sob o seu casaco esfarrapado. Bem apertado ao seu seio por suas mãos rígidas, estava o pequeno corpo congelado do seu bebê. Olha, pessoal. Por fim, deixamos para trás a nossa vila e trilhamos a estrada aberta que conduzia à sede do condado. Contudo, um outro panorama fantasmagórico se descortinava agora diante de nós. Por toda parte víamos corpos congelados e mortos que jaziam dos lados da estrada. À nossa direita estavam os corpos daqueles moradores que aparentemente haviam tentado chegar à cidade em busca de trabalho e comida. Enfraquecidos pela fome, não conseguiram fazê-lo e acabaram se deitando ou no caminho à beira da estrada, para nunca mais se levantar. A neve suave cobria os seus corpos misericordiosamente com o seu cobertor branco. Era fácil imaginar qual fora o destino das pessoas cujos corpos jaziam à nossa esquerda. O mais provável é que estivessem regressando da cidade, do condado, sem ter conseguido nada. Haviam palmilhado muitos quilômetros em vão, só para serem recusados na busca de um emprego e de uma oportunidade de permanecerem vivos. Eles estavam voltando para casa de mãos vazias. A morte os colheu enquanto se arrastavam de volta para casa, resignados a morrer na sua vila. Os amplos campos abertos do Kolochop, estendendo-se por quilômetros em ambos os lados da estrada principal, pareciam um campo de batalha após uma grande guerra. Entulhados nos campos estavam os corpos dos fazendeiros famintos que haviam vasculhado vezes sem conta nas plantações de batata, na esperança de encontrar ao menos um pedaço de batata que pudesse ter passado despercebido ou deixado para trás na última colheita. Eles morreram no lugar em que desmaiaram em sua interminável busca por comida. Triste, né, gente? Alguns daqueles corpos congelados provavelmente haviam estado lá por meses. Ninguém parecia ter pressa alguma para rebocá-los e enterrá-los. A distância de 11 quilômetros até a cidade se mostrou muito penosa para nós. Depois que deixamos a nossa vila, começou a soprar do norte um vento frio, e nuvens apareceram no horizonte. Era difícil, especialmente para minha mãe, andar na direção oposta ao vento, mas persistimos teimosamente, e depois de cerca de 6 horas de peleja, com o vento e com a estrada coberta de neve, chegamos à entrada da cidade do condado. Lá nos esperava um outro horror. A sede do nosso condado não tinha naquela época um sistema de esgoto, e o esgoto
sem tratamento era coletado normalmente à noite por uma brigada sanitária especial. Não havia nenhum lugar de depósito destinado à carga de esgoto transportada em tanques por cavalos. Ao lado das estradas, ao que parece, a estrada que conduzia da nossa vila à sede do condado havia sido o seu terreno de descarga favorito. Como consequência, ambos os lados da estrada estavam cobertos numa extensão considerável por uma espessa camada de esgoto. Em si mesma, essa era uma visão por demais sórdida e desagradável em tempos normais, mas nós nos havíamos habituado a ela. Agora, enquanto nos arrastávamos lentamente ao longo da estrada entulhada dos dois lados, os nossos estômagos se reviravam novamente. Espalhados aqui e ali por todo o esgoto se encontravam corpos congelados, jaziam sós ou em grupos, ou simplesmente empilhados uns sobre os outros, como os destroços que se seguem a um desastre. Alguns estavam cobertos pela neve, deixando-se projetar apenas braços e pernas. Outros estavam cobertos por esgoto depositado havia pouco tempo. As crianças invariavelmente apareciam apertadas ao seio das suas mães sob a cobertura de casacos tecidos em casa. Esses mortos fazendeiros de vilas vizinhas e as suas famílias todas, vítimas da fome, privado de todos os meios de subsistência, os fazendeiros enxergavam numa fuga para a cidade a sua única chance de encontrar um emprego, comida e ajuda. A despeito das proibições quanto a deixar os limites das suas vilas, eles moviam em multidões na direção da sede do condado, inchados, aborrecendo a população da sede e a gerência da sede. Eles apareciam às portas de casas pedindo uma migalha de pão ou mesmo apenas um pedaço de cascas de batatas. Mas isso costumava ser em vão. Os habitantes da cidade, com as suas próprias parcas,